Vamos à história? Vou ler para vocês. Cajuliba, o monstro dos quintais. Nossa, o que será isso, hein? Vamos lá. Era uma vez uma pequena família que morava em uma região montanhosa, situada no território pertencente à cidade de Bezerros. Era uma área formada por montanhas de grandes alturas que atingiam de 600 a 800 metros acima do nível do mar. Por isso, existia um clima muito saudável para todos os seres vivos. A agricultura e a agropecuária eram bastante exploradas pelos habitantes daquela região. Ali existia uma pequena vila chamada Boas Novas. O sítio daquela família ficava de 3 a 4 quilômetros do vilarejo. Situava-se na parte plana e superior daquela montanha. Os habitantes do local chamavam essa área plana em cima da montanha de Chã, o sítio dos Gomes. Tinha 5 hectares. Tomava toda a Chã e descia a montanha abaixo, onde normalmente ficavam nascentes, os riachos e os açudes. Na pequena chácara dos Gomes também havia uma nascente que supria todas as suas necessidades. Em torno da casa existia um pomar com frutas próprias daquelas regiões, como laranjeiras, abacateiros, goiabeiras, jaqueiras, pitombeiras, mangabeiras, etc. Era costume cultivar plantas de café debaixo das árvores mais altas, como os cajueiros, jaqueiras e mangueiras em toda aquela região. Pois bem, era ali, naquele cenário das traseiras das casas, ou melhor, era no quintal das pequenas chácaras, que o nosso vilão Cajuliba atacava. Falavam coisas e histórias incríveis sobre o monstro. As crianças também tremiam de medo e sentiam pavor só de ouvir falar em Cajuliba. A família era composta por 5 pessoas. O Sr. Gomes, com a sua barba branca e comprida, era forte e de altura mediana. Sua mulher chamava-se Dona Nailde. E os seus 3 filhos, que eram Carlongo, Carlênia e Carleu, que era o mais novo dos 3. Naquele pequeno pedaço de terra, os Gomes viviam felizes. Porém, as crianças temiam o monstro Cajuliba. Sofriam e tremiam de medo só de pensar que poderiam ser atacadas por aquele monstrengo. Contavam histórias horripilantes de coisas que desapareceram ou pessoas que se encontraram alguma vez com o tal do Cajuliba. Diziam os boatos que Cajuliba pegava as crianças desobedientes, que não comiam, aquelas que não gostavam de escovar os dentes e chegavam atrasadas nas escolas. Eram essas as preferidas do Cajuliba. Um belo dia, o Sr. Gomes e Dona Nailde chegaram da feira e trouxeram bolos, doces, pirulitos, entre outras guloseimas. Tudo que as crianças gostavam. Dona Nailde colocou a sacola apetitosa em cima de uma cadeira de balanço que ficava no quintal. E foi ver o cafezal. Saiu em direção às crianças, pois acabava de voltar da feira e trouxe muitas surpresas para os seus filhos. Quando Nailde contou que comprou na feira, as crianças saíram em disparada rumo ao terraço da cozinha, deixando para trás Dona Nailde, que vagarosamente subia voltando para casa. As crianças chegaram contentes, cheias de alegria, com a respiração ofegante, uma vez que subiram a montanha correndo ao encontro da sacola apetitosa, que sua mãe deixara na cadeira de balanço. Porém, que decepção! A cadeira estava vazia. Não havia nenhuma surpresa. A sacola com doces, pirulitos, bolos havia desaparecido. Restavam apenas as marcas dos pés sujos de lama de alguém ou algum animal.
O rastro deixado no terreno ia e voltava daquela cadeira de balanço. Havia algo errado em tudo aquilo e metia medo a qualquer pessoa. As marcas dos pés ou patas deixadas eram muito estranhas. Eram curtos e largos e também possuíam 5 dedos achatados e bem afastados uns dos outros. Enfim, era gente ou bicho. Quem poderia ter deixado aquele rastro? Nesse dado momento, Carlênia, com apenas 7 anos de idade, exclamou: "Eu já sei quem foi, só pode ter sido Cajuliba." "Cajuliba?" gritaram todos a uma só voz. Dona Nailde e os 3 filhos olharam-se admirados e com os olhos arregalados por alguns segundos. Até mesmo Dona Nailde ficou sem voz, assustando ainda mais as crianças. Foi então que Carlongo, o mais velho dos 3, exclamou: "Quando eu crescer, eu vou capturar este monstro. Um dia lhe darei uma surra com galho fino de goiabeira. Aí eu quero ver se esse tal Cajuliba vai continuar a roubar os presentes de alguma criança. Eu também vou dar uma paulada na cabeça dele", gritou Carleu, concordando com o irmão mais velho. Carlênia, agarrada à saia da mãe, chorava e gritava, pedindo os doces e pirulitos. Foram momentos de grande revolta daquelas 3 crianças, vítimas do ataque cruel de Cajuliba. Naquele momento tão difícil, o Sr. Gomes cuidava tranquilamente da sua vaca leiteira, chamada Orglésia. Não imaginava o Sr. Gomes que a sua casa havia sido atacada pelo famoso Cajuliba e que o mesmo havia deixado toda a família assustada. Quando soube de tudo o que aconteceu e do terror pelo qual a sua família tinha passado, o Sr. Gomes exclamou: "Eu juro que agarro esse tal Cajuliba. Lenda é lenda, mas roubar os doces dos meus filhos, aí já é demais." Passaram uns dias e os boatos acerca da família dos Gomes aumentava cada vez mais. E também a fama do Cajuliba aumentava, dia a dia, chamando de Cajuliba o monstro dos quintais. O Sr. Gomes andava muito aborrecido com tudo o que aconteceu e mais ainda com os boatos sobre Cajuliba e o mal que causara a toda a sua família. Certo dia, o Sr. Gomes acordou decidido a acabar com essa conversa absurda sobre o monstro Cajuliba e resolveu capturá-lo e acabar de uma vez por toda com todos esses boatos. Uma coisa ele sabia: alguém furtou uma sacola cheia dos doces do terraço de sua casa, tendo deixado um rastro esquisito que ninguém conseguiu identificar. Era gente ou bicho. O Sr. Gomes era um homem inteligente e cheio de astúcias e resolveu preparar uma pequena armadilha para prender o Cajuliba. Fingiu que ia viajar com toda a família, mas limitou-se deixando-os na chácara de seu compadre. Na mesma cadeira de balanço do terraço que dava para o cafezal, colocou uma cesta cheia dos mesmos doces, pirulitos e bolos, idêntica aos que Dona Nailde comprou na feira para fazer a surpresa aos seus filhos. Na saída do terraço, o Sr. Gomes cavou um buraco bem fundo, cobriu com vários galhos, troncos e varas secas, que apanhou no pomar, espalhou e depois cobriu, tendo posto por cima folhas e areia. Dessa forma, não daria para perceber que ali embaixo existia um grande buraco. Até mesmo um pequeno animal se afundaria naquela armadilha. Ele sabia que o culpado voltaria a atacar do mesmo jeito. Dito e feito, de repente, pimba! Lá estava capturado o grande e misterioso e famoso Cajuliba. Desesperado, ele pulava e urrava, tal qual um monstro. O Sr. Gomes aproximou-se do buraco com um porrete na mão, pois não sabia até que ponto o Cajuliba poderia ser violento. Contudo, para surpresa de todos, tratava-se de um pequeno homem. Era um pobre e velho anão solitário. A sua cabeça era grande e os seus cabelos completamente arrepiados. Ele tinha uma barba comprida e um nariz cheio de verrugas.
parecia ter muitos anos que ele não tomava banho. O visual e a fisionomia daquela criatura eram mesmo horríveis. Aquele anão trabalhou por muitos anos em um circo. Quando ficou velho e não aguentava mais trabalhar com os palhaços, o proprietário, que era um egoísta, abandonou o velho anão numa estrada qualquer do agreste de Pernambuco. E assim, o Sr. Gomes desvendou o mistério de Cajuliba, o monstro dos quintais. Fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E se vocês gostaram, deem like, ative o sininho, porque eu vou trazer muitas outras histórias legais como estas. Um beijo e até a próxima.